Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Gomes, sejam bem-vindos ao canal Disco de Ouro e hoje eu quero falar aqui sobre um assunto um pouco mais técnico, mais específico aí da área de quem gosta de colecionar os discos, os CDs, que são justamente as diferenças que foram ganhando forma ao longo dos anos das edições antigas dos anos 90, anos 2000 para as edições atuais, as edições físicas, né, os discos mesmo. Quais foram as mudanças que ocorreram ao longo do tempo dessas edições aí, os novos lançamentos conseguiram alcançar a qualidade dos antigos ou não. Vou dar minha opinião sobre isso, fazer uma análise, tem vários CDs aqui para mostrar para vocês, fazer essa comparação entre as edições antigas e as novas para ver o que o tempo fez com esses álbuns, beleza? Antes de começar, deixa sua inscrição no canal, deixa o seu like que ajuda demais na divulgação e envie esse vídeo para algum amigo seu que gosta de colecionar discos, CDs e por aí vai, tá certo? Então vamos começar a falar sobre isso aí. Já, logo de cara, eu vou deixar o spoiler do vídeo aqui. As edições antigas, os lançamentos que eram feitos ali nos anos 2000, nos anos 90, são muito, mas muito superiores aos de hoje. Eu vou explicar aqui os motivos. Tem diferentes aspectos, isso pode variar de acordo com a opinião de cada um, mas a minha opinião é que realmente houve uma decaída aí na qualidade, principalmente do material físico dos discos com o passar do tempo, beleza? Eu estou falando aqui especificamente de CDs e de CDs nacionais, né? Vou fazer o comparativo aí com CDs nacionais mais antigos e os novos, não estou considerando aí os discos importados ou vinil, porque aí é outro assunto completamente diferente, beleza? O que aconteceu? Naquela época, anos 90, anos 2000, ainda havia a hegemonia das gravadoras, né? Os selos musicais tinham muito mais poder do que eles têm hoje, porque é a época pré-streaming, né? Na virada ali dos anos 90 para os anos 2000 foi quando o pessoal começou a baixar música aí na internet, aqueles sites de pirataria, né? Mas ainda assim os CDs vendiam muito bem, porque não era todo mundo que tinha acesso à internet ali em 99, 2000, 2001, isso foi se generalizar mais a partir da metade dos anos 2000. Então, nessa época, o CD ainda era muito, muito popular. Quem viveu essa época sabe, quando saiu um novo álbum aí de alguma banda, de algum artista, sempre você ia lá na Leitura, ou qualquer tipo de loja, Americanas era cheio de CD também, e você conseguia comprar ali o novo lançamento, né? Hoje em dia, isso está muito mais restrito às lojas, né, específicas de venda de disco, e a internet engoliu praticamente o mercado todo aí de mídia física e fez com que o investimento nesse mercado de mídia física fosse extremamente inferior em relação ao que era no passado, né? Então, qual que é a consequência disso? Obviamente, no passado, nos anos 90, anos 2000, havia muito mais investimento, muito mais verbas sendo injetadas na indústria da mídia física. Então, as gravadoras produziam muito mais CDs. Inclusive, é interessante já mostrar isso para vocês. Eu tenho esse CD aqui do Angra, que é o Temple of Shadows, de 2004. Foi, se não me engano, nesse ano aqui de 2004 que começou a entrar em vigor aquela lei das tiragens, né, que todos os CDs tinham que vir com o lote que dizia aí qual era o número do lote, né, do CD, de acordo com as letras, A, B, por aí vai, para saber qual era a tiragem e o número de cópias desse lote. Esse Temple of Shadows aqui é da primeira tiragem, então ele é do lote AA, e se você for olhar, cara, você tem aqui, vou tentar mostrar para vocês na câmera, não sei se vai focar, mas você tem aqui, ó, tá escrito AA 10.000, né? AA 10.000, isso significa que esse aqui é o primeiro lote do Temple of Shadows, e nesse lote tinham 10.000 cópias do CD. Então, você para pensar, hoje em dia, normalmente o padrão de um CD desse gênero aqui, de heavy metal, de rock, mesmo de bandas muito grandes, quando é lançado aqui no Brasil, o padrão de número de cópias é 300 apenas, às vezes 500, né, quando a gravadora investe um pouco mais ali. E nessa época, aqui 2004, você vê um CD do Angra, 10.000 cópias só no primeiro lote. Então, fica evidente aí, né, que havia muito mais procura por esse tipo de material. E aí o que acontece como consequência disso? As gravadoras foram perdendo poder e muitas delas foram se dissolvendo, né? Às vezes trocavam de nome o selo e com o passar dos anos aí, com o advento da internet, do streaming, principalmente na metade ali dos anos 2010, né, 2016 ali, que foi quando explodiu o Spotify, esse tipo de coisa, as gravadoras iam se dissolvendo e perdendo força, então elas não investiam tanto mais assim em CDs. Consequentemente, a qualidade do material lançado foi decaindo, isso é a minha opinião, você pode discordar de mim aí nos comentários, mas a minha opinião é que decaiu, e principalmente falando da parte física do CD. Né? Tem esses CDs de época, eu vou fazer uma comparação aqui até com um disco que eu já fiz um vídeo aqui no canal, que é o Rebirth. Saiu essa edição nova do Rebirth, né, de aniversário, aí, comemorativa. Quando você pega esse CD do Rebirth e compara com o Rebirth clássico de 2001, o que você tem aqui? Essa arte, né, da capa, você vê que atualmente
o pessoal das gravadoras tem uma competência maior para fazer esse tipo de arte, desde que seja impressa nessas caixas aqui, né, slipcase, essas caixinhas de papelão, você sempre vê a capa do álbum com uma qualidade muito boa, mas quando você pega o CD mesmo, o disco em mãos, que eu não vou mostrar aqui no vídeo porque não vai ter como ver isso, você vai ver isso mais a olho nu mesmo, quando você pega o CD na mão, você vê uma diferença gritante ali na qualidade do material mesmo, de confecção do CD. Os CDs antigos ali dos anos 90, anos 2000, quando você pega e olha, você vê que ele é mais grossinho, é mais alto, né? Ele é mais robusto e o material dele você vê que é mais resistente, que tem maior qualidade do que os de hoje em dia, né? Então, por exemplo, mostrando mais edições aqui, você tem esse Angels Cry aqui, que é recente, de 2021, acontece isso também, cara. Essas edições novas, tem várias vantagens. Para quem é fã da banda, lógico que faz muito sentido, vale a pena ter essas edições, porque qualquer lançamento de uma banda que você é fã, né, quem gosta mesmo de colecionar vai querer ter. Mas, qual que é o problema? Eles incluem aqui várias coisas, né, material extra, tem pôster na edição, tem essa caixinha slipcase que eu acho super bonita, mas quando você pega o álbum mesmo em mãos, né, o CD, a própria capa do CD, a impressão às vezes deixa a desejar hoje em dia, né, infelizmente. E o material do CD você vê que é pior em qualidade do que os que eram feitos no passado, né? Então, só para exemplificar aqui alguns discos mais recentes, você tem essas edições novas aqui do Blind Guardian, por exemplo, que é lindo, né? Você vê essas capas aqui, você vê que é muito bonito, principalmente quando tem o Digipack, o Slipcase, né? Agora, quando você pega o CD na mão, ele é mais fininho, ele não tem tanta qualidade assim, né? Tem esses relançamentos aqui do Epica também, que é a mesma coisa. Esse aqui em especial é uma frustração muito grande, porque eu adoro esse álbum aqui de 2016, né, que é o Holographic Principle. Essa edição aqui é bem bonita por fora, mas quando você pega o CD, você vê que ele é, né, mais fraquinho, às vezes tem até uns fiapinhos saindo da beirada do CD, você vê que o material assim não é o mesmo do passado, não é tão resistente. Mas esse aqui em especial, quando eu coloco para tocar no CD player que eu tenho aqui no meu quarto, ele começa a dar uns estalos a cada giro do CD, como se tivesse uma pontinha ali, feito de plástico, parece, né? Dá a impressão que é feito de plástico. Uma pontinha ali que fica raspando no tocador de disco, né? Então isso aqui já demonstra que não é da melhor qualidade essas edições, né? E aí, hoje em dia você tem esses lançamentos aí de bônus, que, por exemplo, essa caixa aqui do Epica, que vem 4 álbuns dentro da caixa, que é muito interessante você ver, né? De você pegar, porque assim, cheio de música bônus, você consegue ter acesso a essas artes aqui super bem impressas, né? Olha que legal esse box. Você abre, tem quatro álbuns aqui dentro, né? Então, esse tipo de coisa, as gravadoras hoje em dia ainda fazem muito bem. Isso aqui é de 2022, essa caixa aqui, né? São os 4 primeiros álbuns da banda. Hoje em dia, as gravadoras ainda fazem isso aqui muito bem, né? Falando dessa parte aqui de fazer as caixas e tal. Mas o CD em si não é tão bom quanto no passado, né? Quando você compara, por exemplo, com as edições clássicas do Epica, eu até antes de gravar esse vídeo aqui, eu peguei na mão o CD, olhei, e você vê que realmente era melhor, né? A qualidade do material. O som, cara, assim, sinceramente, às vezes o som do antigo é melhor. Foi o caso do Rebirth, né? Eu até falei aqui no vídeo. Depois que eu fiz aquele vídeo, eu prestei mais atenção no álbum e isso passou a me incomodar mais. Porque quando você ouve esse Rebirth novo, o som, cara, por algum motivo, não sei o que aconteceu, ficou muito oscilando, né? O volume do álbum oscila o tempo inteiro. Mas aí, ainda bem eu consegui, ainda bem que eu consegui, né, achar esse álbum do Rebirth clássico de 2001. Quando você ouve, o som é significativamente melhor, né? Você vê que não fizeram nenhum remaster no álbum, nem nada do tipo. Então, até mesmo na qualidade sonora, às vezes essas edições de hoje em dia, principalmente depois de 2020, deixam aí a desejar, né? Então eu trouxe aqui outros exemplos que vocês conseguem ver isso claramente, que são esses álbuns de filme, né? Trilha sonora de filme. Tem aqui a trilha do Titanic, isso aqui é de 97 esse CD. Cara, é muito comum você ir numa loja, assim, num sebo, né, de discos antigos, quem sabe, quem é colecionador sabe, né, para ficar garimpando os álbuns ali, você sempre vê esses CDs de trilha sonora, e às vezes a caixa tá toda rabiscada, toda riscada, mas quando você pega o disco, você vê, cara, que ele ainda aguentou, né, ele aguentou o teste do tempo. Se você colocar para tocar na sua casa, vai tocar perfeitamente, e é um álbum de, sei lá, 20, 30 anos atrás, que ainda funciona melhor às vezes do que algum álbum novo, que já arriscou, já estragou, por aí vai. Né? Então, assim, é impressionante a resistência desses CDs antigos. Você tem aqui, por exemplo, esses álbuns clássicos do Rhapsody aqui, né? Que esse aqui em especial, o Dawn of Victory, é um dos mais difíceis de você achar hoje em dia, e quando acha, normalmente está todo rasgado, todo rabiscado, né? Mas
Esse aqui eu comprei já há alguns anos, antes da pandemia, ali mais ou menos em 2018, 2019, foi a época que começaram a sumir esses CDs aqui e ficaram fora de catálogo, né? Mas, cara, se você achar um desses CDs aqui, eu recomendo fortemente que pegue, os de época. E se tiver num bom estado, claro. Porque realmente são muito resistentes e tem uma qualidade muito boa. E aí tem a questão dos selos, né? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Esses são os selos mais clássicos desses álbuns, principalmente de heavy metal dos anos 2000, que é, se vocês conseguirem ver aqui, ó, Laser Company é um dos principais selos de metal ali dessa época. Se a edição que você tem do álbum tiver esse selo aqui da Laser Company ou da Rock Brigade, que também é muito famosa, né, da época, você pode saber que você tem uma raridade em mãos, porque esses álbuns aqui, igual essas edições do Sonata Ártica, né, também tem a mesma coisa aqui, né? Você olha aqui no verso, Rock Brigade e Laser Company. São aqueles selos da época que acabaram ali se dissolvendo, trocando de nome, aí muda, né, a gerência da gravadora, passou a vender muito menos CD. Então, essas edições aqui são totalmente fora de catálogo. Se você for procurar numa loja física, provavelmente eles vão falar que antes tinha, mas agora sumiu tudo. Porque o pessoal comprou e a gravadora não teve condições de fazer relançamentos daquela mesma edição, né, com a mesma qualidade que tinha no passado. Muitas vezes esses álbuns aqui não são nem relançados. Esse aqui mesmo do Sonata Ártica nunca foi relançado, não, no Brasil pelo menos, né? Só tem essa edição mesmo, que é de 2000. Então, isso aqui se tornou uma raridade e, infelizmente, se você quiser muito ter esse CD, às vezes tem que recorrer à internet e o pessoal lá vende por um preço muito mais alto, por ser um item de época, né? E, de novo, cara, o que mais impressiona nessas edições é o quanto eles resistem ao tempo, né? Esses CDs resistem ao tempo. Você tem aqueles CDs, cara, de, sei lá, 30 anos no passado, ainda funcionando perfeitamente. Se você acha um CD desse hoje em dia, sem arranhões, sem marcas, sem amasso no encarte, eu recomendo demais que pegue, né? Sobre a impressão, eu vou tentar fazer um comparativo aqui, não sei se vai dar para ver direito. Mas esse álbum aqui do Nightwish, Angels Fall First, essa é a edição de época do álbum, né, de 2001, quando foi lançado aqui. É da Laser Company também. Né? E esse aqui é o relançamento, que também já é um pouco antigo, é de 2007, se eu não me engano. Mas se você fazer o comparativo, não sei se vai dar para ver aí, entre a impressão da arte, o antigo parece ser até ligeiramente melhor, né? Eles deram ali um tratamento de imagem na capa, mas a impressão antigamente parecia ser de maior qualidade também, porque se investia muito mais, né, na impressão gráfica desses materiais. E agora tem que ter alguma exceção, né? Nem sempre as novas edições são ruins. Esse álbum aqui do Theocracy, Mosaic, é de 2023 e ele saiu aqui no Brasil com uma edição muito boa, cara, da Shinigami. Shinigami normalmente é um selo que faz edições bem legais, né? Dentre essas recentes é o que eu mais gosto. E, cara, a impressão ficou incrível, parece mesmo um CD europeu, né? Quando você olha aquela qualidade, quem já teve um CD importado aí sabe que sempre tem uma qualidade de impressão melhor. O CD em si não diferencia tanto assim do padrão de hoje em dia, mas a arte ficou muito boa. Existem as exceções, claro, né? Tem gravadores e gravadores, mas a ideia desse vídeo é provar o meu ponto aqui de que, no geral, as edições perderam muita qualidade com o passar do tempo. Né? E quando você olha, por exemplo, CDs mais antigos ainda, eu tenho esses CDs do Elvis aqui, que vieram num box, que é a coletânea do Elvis dos anos 50. Isso aqui, cara, são CDs de 1992, mais velho que eu isso aqui. E aí, cara, é impressionante. Eu olho esse CD aqui, tá 100% zerado, limpo, não tem arranhão nenhum. Quando você bota para tocar, toca com um som maravilhoso, perfeitamente. Então você vê que resistiu e muito ao tempo. Né? E isso, às vezes, mesmo donos do CD que não cuidaram tão bem assim, você vê que ele ainda resistiu bem. Já essas edições novas, que vem essas caixas aqui todas bonitonas, com pôster e tal, eu fico um pouco inseguro pensando se realmente vai durar o mesmo tempo que essas edições antigas. Não sei quanto tempo vai durar isso aqui, o CDzinho ali mais fino, com material não tão bom, né? A gente fica meio na dúvida. Né? Mas quem é fã da banda vai querer ter de qualquer forma, mas a minha opinião é essa, que realmente houve uma queda aí na qualidade. Espero que com o passar do tempo aconteça aí, né, um revival, que as pessoas ganhem novamente a vontade de colecionar esses discos para que haja um investimento maior e esses álbuns sejam relançados, porque a maioria deles aqui está fora de catálogo há bastante tempo, os direitos das músicas se perderam ali numa bagunça autoral ali entre as gravadoras, muitas bandas não conseguem relançar os próprios álbuns porque não tem acesso mais àquelas músicas, né, porque os direitos se perderam ali com o passar dos anos, aí tem que fazer muita burocracia contratual com ex-membro, com gravador, e aí vira uma dor de cabeça, né? Mas enfim, a minha opinião é essa, quero saber a sua opinião nos comentários, deixa aí
o que você pensa sobre isso, se você acha que os CDs antigos realmente são melhores, são mais resistentes ou não. Né? E eu agradeço demais a audiência de cada um de vocês. Esse foi o vídeo de hoje e até semana que vem.